Olá, gente, como que vocês estão? Vamos à continuidade da nossa última aula da unidade 5, né? Na última aula eu falei sobre hipertensão, sobre distúrbios, né, que afetam a pressão arterial. Falamos de hipertensão, hipotensão, hipertensão arterial sistólica, a hipertensão sistólica isolada, perdão. E aí hoje nós vamos falar sobre diabetes mellitus, tá? Os dois tipos de diabetes. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre diabetes, né, sobre o processo da glicose, da insulina, e aí nós vamos entrar na parte da doença. Eu não sei se vocês já tiveram essa aula com algum outro professor, mas eu vou passar isso para vocês, mesmo porque a gente está vendo isso no idoso, né? Então, vamos lá. Antes de passar para vocês, já começar a aula, eu vou passar um videozinho que ele é bem interessante, que ele é uma animação que eu acho que é fácil de vocês entenderem sobre a questão da glicose e da insulina. De toda forma, depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Opa. Então, vamos lá, tá, gente? Esse aqui é um videozinho bem interessante, bem pequenininho, falando sobre como que a insulina age no nosso organismo. E aí a gente precisa entender isso para a gente poder falar sobre a diabetes, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês, depois eu explico da minha maneira. E aí a gente começa a matéria. Ao nos alimentarmos, o intestino quebra os carboidratos que ingerimos em substâncias mais simples, entre elas a glicose. Do intestino, a glicose passa para a corrente sanguínea, que vai levá-la para todo o organismo e usá-la como fonte de energia. Quando o pâncreas percebe que o nível de glicose no sangue aumentou, ele secreta um hormônio chamado insulina. A insulina é essencial porque nossas células não conseguem utilizar a glicose de forma direta. É necessário que a insulina se conecte às células e transmita a informação para que uma série de reações dentro da célula permitam a entrada da glicose. Quem tem diabetes tipo 2 pode até produzir insulina, mas o mecanismo que faz a glicose entrar não funciona de maneira adequada. Então a glicose não consegue penetrar a célula de forma eficiente. E quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina, e da mesma forma o processo não acontece. A glicose que fica circulando na corrente sanguínea pode causar uma série de problemas: infarto, cegueira, AVC, insuficiência renal e outros. Se você tem diabetes, siga a orientação médica. É possível levar vida normal com a doença. É bem pequenininho, vocês viram, né, gente? É bem simplesinho o vídeo, que eu achei interessante vocês saberem, né? Então, deixa eu sair aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, nós vimos, né, sobre a questão da insulina, como que é o seu funcionamento, né? Antes da gente entrar nessa parte, só para vocês saberem que diabetes mellitus, né, geralmente com a sigla de DM, é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários outros órgãos que nós vamos falar. Ela é hereditária, tá? Pode passar de pai para filho, infelizmente, e também ela pode estar interligada com o seu estilo de vida, tá? E aí, o que é? Nós vimos no videozinho explicando que a glicose, né? Vamos supor, a gente vai alimentar, né? De um pão, por exemplo. Comi um pão, engoli esse pão passou aqui pelo meu esôfago, chegou lá no meu estômago,
o meu estômago vai fazer a digestão desse pão, que aí esse pão, né, as moléculas desse pão vai se quebrar, né, em glicose, carboidratos e outras, né, moléculas que formam o pão, e aí vai cair no meu intestino. O meu intestino, ele vai absorver essa glicose que vai cair na minha corrente sanguínea. Então, vai ter glicose correndo ali no meu sangue. Que a glicose, como todo mundo sabe, ela é o açúcar, tá? Então, daí quando a gente vai fazer medição de glicose, a gente tira o nosso sangue, mede a quantidade de glicose no sangue, a quantidade de açúcar que tem no sangue. Só que aí o que acontece? A glicose no nosso sangue, solta no nosso sangue, ela faz mal, ela é tóxica, tá? Uma quantidade acima do normal é tóxico para o nosso sangue, tá? Não só para o nosso sangue, mas para os nossos órgãos também. A glicose, gente, ela é tão tóxica, digamos assim, para o nosso corpo, né? Que ela, andando na corrente sanguínea, ela pode auxiliar, né? Ela pode ir acumulando ali na parede das artérias e ali formar uma placa de gordura devido à glicose. Entendeu? Que a glicose ela vai auxiliar esse processo aí de formação de placas de gordura na parede das minhas artérias. Além disso, também ela é tóxica para os nossos órgãos, para os nossos rins, né? Ela é tóxica para os nossos vasinhos sanguíneos, tá? E aí, o que acontece? Então, a glicose está ali solta, né? Eu comi o pão, aí, né, foi digerido no meu estômago, o meu estômago fez a digestão, né? Dissolveu bem ali, que separou as moléculas daquele pão. A glicose que está ali naquelas moléculas caiu no meu intestino absorveu essa glicose que caiu na minha corrente sanguínea. Tá ali a glicose correndo ali na minha corrente sanguínea. E aí o que acontece? Nós temos um outro órgão que é chamado de pâncreas. O pâncreas, na hora que ele vê essa glicose solta ali no meu sangue, né? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, que ele sabe que a glicose faz mal. Então, o pâncreas vê lá que tem glicose no sangue e ele começa a liberar uma substância que é um hormônio chamado de insulina. Ele começa a liberar essa insulina que sai na minha corrente sanguínea. E aí, o que acontece? A glicose, como eu falei para vocês, ela é tóxica, ela faz mal para o nosso corpo quando ela está lá na minha corrente sanguínea. Só que a glicose, quando ela está dentro da minha célula, tá? Dentro da célula, quando a glicose está dentro da minha célula, quando ela está fora da minha célula, ela está ali correndo ali na minha corrente sanguínea. Quando a glicose ela entra para dentro da minha célula, ela é uma fonte de energia, tá? Ela que dá energia, entenderam? Então, por exemplo, quando a pessoa está com hipoglicemia, com baixa taxa de glicose no sangue, né? Uma pessoa não tem diabetes, ela simplesmente está com uma hipoglicemia, baixa taxa de glicose no sangue, a pessoa ela fica meio que bamba, ela fica com a visão meio turva, ela fica fraca, porque está com baixa taxa de glicose, tá? Aí que vem o que eu tô querendo dizer para vocês. Uma pessoa normal, que aconteceu todo esse processo, que a glicose foi absorvida e caiu na minha corrente sanguínea, e aí o pâncreas começa a liberar a insulina, o que a insulina faz? A insulina vai chegar lá na minha célula, tá? Ela vai ligar na minha célula, como se estivesse batendo. Na minha célula tem uma portinha lá, e essa insulina vai lá bater nessa portinha, de maneira que essa portinha vai abrir e a glicose vai entrar para dentro da célula, tá? Então, vamos supor, a célula tá lá, né? Aí a célula tem uns negocinhos que no caso, vamos imaginar que é a portinha, que a gente chama de receptores. E aí a insulina, ela vai ligar nesses receptores, de maneira que vai ativar aquela célula para poder abrir a portinha e a glicose entrar para dentro dessa célula. E aí, quando essa glicose ela entra dentro da nossa célula, que vai dar toda a energia, né, para a gente, né? Então, vamos supor uma pessoa normal, que a gente fala o seguinte, uma dieta, né? Tem gente que fala que tem que cortar carboidratos, né? Da dieta. Mas não é bom porque carboidrato é uma fonte de energia para o nosso corpo. Porque carboidratos têm glicose. E a gente precisa de glicose. Porque a glicose dá energia para o nosso corpo.
tá? Então, aí o que acontece? Para os pacientes que têm diabetes, né? Igual eu falei com vocês, a insulina é a portinha ela que vai lá e bate na portinha da célula para poder abrir a porta e a glicose entrar, tá? Na diabetes mellitus, o que acontece? Temos duas opções. Ou o pâncreas está com algum problema e não produz a insulina mais, ou seja, como que vai ter alguma coisa, como se não tem insulina, o que vai fazer a glicose entrar dentro da célula? Sendo que a insulina que faz com que a glicose, né, a insulina que bate na portinha lá da célula para a glicose entrar. Só que um tipo de diabetes é essa, que não produz, o pâncreas, ele não produz a insulina de maneira que a glicose não entra dentro das células. A glicose, ela fica lá no meio do meu sangue. Ela não está dentro da célula, está lá jogada no sangue, correndo na minha corrente sanguínea. Ou tem uma outra parte, é que o pâncreas produz uma taxa muito baixa de insulina, que é um outro tipo de diabetes. Que o pâncreas produz uma baixa quantidade de insulina, né? Então tem pouca insulina para fazer a glicose entrar dentro da célula. Aí acaba que se tem pouca insulina e muita glicose, não vai conseguir pegar toda a glicose que tem lá na nossa corrente sanguínea e mandar elas para dentro da célula, porque tem pouca insulina, tá? Então aí tem esses dois tipos de diabetes que eu vou explicar para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. O pâncreas produz a insulina é o que vai fazer, né, que vai bater lá na portinha e avisar a célula que a glicose está aqui, deixa ela entrar. Então, a insulina, todo o nosso processo de metabolismo, tá? A glicose, ela precisa da insulina para entrar dentro da célula. Se não tiver insulina, a glicose não consegue entrar, tá? Então, aqui, olha. Diabetes mellitus é uma condição na qual o pâncreas deixa de produzir insulina ou as células param de responder à insulina, né, que é produzida. Isso é algo tipo anormal, não se sabe como que se inicia isso, como que acontece isso, por que acontece isso. Infelizmente a gente não tem uma resposta exata para isso, tá, gente? Então, aqui, ó, o pâncreas deixa de produzir insulina ou as células param de responder insulina, que é produzida. Ou seja, as células não conseguem tipo assim, a insulina chega lá, bate na porta, só que as células não conseguem entender que é para a glicose entrar e não deixa a glicose entrar, tá? Fazendo com que a glicose sanguínea não seja absorvida pelas células do organismo e causando um aumento dos seus níveis da corrente sanguínea, o que faz muito mal para o corpo. A glicose, ela é um combustível que as células do corpo usam para obter energia. Então, a glicose dentro das células, ela funciona como um combustível para a gente ter energia, tá? A insulina ajuda o corpo a levar a glicose para dentro das células, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a diabetes do tipo 1, que geralmente é de 10% dos casos. Nesse diabetes tipo 1, geralmente são casos de hereditários, casos genéticos, tá? Porque o pâncreas está com algum problema que ele não produz nenhuma insulina, tá? Tem um déficit de insulina. Então, se não está produzindo insulina, como que a glicose vai entrar dentro das células? Não tem jeito, porque não tem insulina. Então, a diabetes tipo 1, que é a minoria dos casos, resulta da destruição das células beta do pâncreas, que são as células produtoras de insulina. Ou seja, tem uma destruição de células que estão lá dentro do pâncreas que produzem insulina. Então, não tem insulina. Essa destruição ela é mediada por respostas autoimunes celulares. Ou seja, é autoimune. Eu não sei se eu já expliquei isso para vocês. Quando a gente chama de autoimune, é algo que o nosso corpo está fazendo para atacar a gente mesmo, tá? Não se sabe por quê, tá? Não tem isso. Tanto é que até hoje é estudado como tratar doenças autoimunes, porque ninguém sabe como que ocasiona, como tratar, porque é algo que o nosso próprio corpo faz.
Então, essa destruição é mediada por respostas autoimunes celulares, ou seja, o próprio organismo destrói as suas células, levando ao aumento da glicose no sangue por déficit absoluto de produção de insulina. Ou seja, aumenta a glicose porque não tem produção de insulina, né? E aí, se aumenta a glicose do sangue e não tem insulina para fazer a glicose entrar dentro das células. Então, a falta de glicose dentro das células. Tá cheia de glicose fora das células ali na corrente sanguínea, mas dentro das células não tem glicose. E o que faz mal para as pessoas, né? Tanto é que a gente vai tirar Por que faz o exame de sangue de diabetes? Você tira o sangue, você vê a taxa de açúcar, de glicose que tem ali fora das células, no sangue, correndo no sangue. E aí, quando está muito alto, chances de ser diabetes, né? Diabetes aqui do tipo 1. Então, vamos lá. Geralmente predomina aí na infância e na adolescência, que começa a aparecer, tá? De 10 aos 14 anos. É uma herança genética. Só um segundo, gente. É uma herança genética, né? Hereditária. E como sintomas? Vontade frequentemente de urinar, sede excessiva e emagrecimento. Na diabetes tipo 1, gente, os sintomas aparecem bem rápido. É o que é diferente da diabetes tipo 2, tá? A tipo 1 aparece rapidinho. Então, a pessoa tem vontade frequente de urinar, que eu vou explicar isso para vocês, tá? Por quê que ele fica querendo urinar toda hora? Para tentar tirar a glicose que está ali no sangue, porque o nosso corpo entende que o nosso corpo sabe o tanto que a glicose é tóxica para o nosso corpo. Ele sabe disso, né? Então, o que ele faz? Bebe bastante água para tentar tirar essa glicose que está no seu sangue e, ao mesmo tempo, você tem que urinar sempre, porque se você bebe muita água para tentar tirar essa glicose, você vai no banheiro frequentemente. E outra coisa, emagrecimento também, a pessoa emagrece muito rápido, tá? Porque o corpo, o metabolismo dele acelera tentando, né, combater todo esse processo, né, que faz mal para ele, que acaba emagrecendo, tá? E é tudo bem rápido. E aí, na diabetes tipo 1, tem um outro problema que é grave também, que é a cetoacidose diabética. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que acontece? O que é essa cetoacidose diabética? O corpo, ele não consegue usar a glicose como fonte de energia. Igual eu falei com vocês, a glicose ele é um combustível dentro das células, né? Como não tem combustível dentro das células, né? O corpo não consegue usar glicose, ele passa a usar as proteínas, lipídios, que tá ali, gordura, né? Tanto é que a pessoa até emagrece, começa a usar ali os lipídios, as proteínas que estão ali, né? No meu tecido adiposo, na minha corrente sanguínea, né? Começa a usar isso como fonte de energia. E isso não é legal, gente. Isso não pode, isso faz mal para o nosso corpo. Em um determinado período de tempo, faz mal quando a pessoa fica muito tempo fazendo isso, tá? E aí, o que acontece? Começa a aparecer corpos cetônicos, que fica ali deixando o nosso sangue ácido, tá? O nosso sangue não é ácido. Mas quando a pessoa tem diabetes, não está conseguindo usar a glicose como fonte de combustível, né? E aí ele precisa usar alguma coisa, a pessoa precisa ter energia, a pessoa precisa, né, viver, ficar ali, mexer, né? E aí começa a usar proteínas e lipídios, e aí acaba resultando em corpos cetônicos presentes na nossa corrente sanguínea, que vai deixar o sangue ácido. E aí tem os sintomas para isso, tá? A pessoa vai ter fadiga, vai ter confusão mental, porque ela não está usando os neurônios, né, as células do sistema neurológico, não está usando a glicose, está usando ali proteínas, lipídios, e acaba que uma hora isso acaba, entendeu? Isso consome a energia da pessoa. Confusão mental, náuseas, vômitos, dor abdominal, hálito cetônico também, tá? Que aí, no caso, não sei se vocês já ouviram falar, pacientes que têm diabetes, né, no caso tipo 1, ela tende a ela tem um hálito meio fédido, com cheiro de cetona. Outra coisa também, até a urina tem um cheiro de cetona,
né? Você vai no banheiro de uma pessoa que tem diabetes, né? Acabou de utilizar, você sente o cheiro da urina forte desse paciente, tá? E aí, além da diabetes tipo 1, nós temos a diabetes tipo 2 também, que ela é bem comum, 90% dos casos da população, tá? Ela já não é uma doença tanto genética, digamos assim, pode ser, claro, mas ela vai mais por fatores ambientais, tá? Fatores ambientais não, desculpa. Fatores relacionados com o estilo de vida da pessoa, tá? Então, o que é a diabetes tipo 2? Ela ocorre quando não há produção suficiente de insulina pelo pâncreas, né? Ou seja, o pâncreas não produz a quantidade suficiente de insulina para fazer com que a glicose entre dentro das células, né? Ou porque o corpo se torna menos sensível à ação da insulina que é produzida, que aí a gente chama de resistência à insulina, que eu vou explicar isso para vocês. Que é no caso, por exemplo, está muito relacionado com a obesidade, tá? À medida que a pessoa está engordando, né? Ela vai comendo, ela vai engordando, é natural, né? Que o nosso corpo comece a produzir muita insulina para essa quantidade, porque acaba que a pessoa está engordando, ela necessita de mais energia, né? Então ela vai comendo mais e aí acaba que ela começa a produzir muita insulina para fazer com que a glicose entre dentro das células, né? Só que aí o que acontece? À medida que vai acontecendo isso, o pâncreas vai produzindo uma grande quantidade de insulina, acaba que a partir de um momento ele vai criando uma certa resistência, né? Porque as células já começam a não entender que é a insulina, não consegue entender o significado da insulina, tanto que ela é importante para ir lá fazer com que a glicose entre dentro das células. Então, aí o que acontece? A célula começa a não entender o que a insulina está querendo, qual que é a função da insulina, de maneira com que tenha uma resistência à insulina e não entre glicose dentro das células, tá? E aí a diabetes tipo 2, ela já é uma diabetes mais comum para pacientes idosos, tá? Ela está relacionada aí com pacientes acima de 40 anos de idade, pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, que têm histórico familiar, pode ser genético também, sedentarismo, hipertensão arterial, dislipidemia, que no caso, né, é alteração no colesterol, tá? Entre vários outros fatores. No caso aqui, né, a diabetes tipo 2, ela ocorre quando o nível de glicose no sangue fica muito alto, né? Da mesma forma que a diabetes tipo 1, vai ter essa alta taxa de glicose no sangue. Como sintomas, a diabetes tipo 2, ela leva mais tempo para aparecer os sintomas quanto comparado com a diabetes tipo 1, tá? No diabetes tipo 2, nós vamos ter também aumento de frequência de micção, de urinar, inconsciência, um pouco de confusão mental, dependendo, né, se a pessoa não está tratando, sede excessiva, tá? A pessoa que tem diabetes, ela está bebendo água constantemente. É normal isso aí, porque está tentando ali fazer com que tenha uma filtração, os rins, né, tenta filtrar esse sangue de maneira que tente eliminar a glicose, né, essa alta taxa de glicose que está no sangue. E se a pessoa vai muito tempo, bebe muita água, é igual eu falei, os rins, né, vão tentar filtrar isso aí, filtrar essa glicose, a pessoa vai muitas vezes no banheiro. Outra coisa também, aumento do apetite, tá? Então aqui, olha, a etiopatogenia, né? Como que leva, né, essa questão da glicose, esse aumento da glicose aí no sangue, né, que leva a diabetes. Qual que é o processo, né, de levar aí a diabetes? Sabe-se que, né, bom, por que o idoso tende a ter diabetes? Porque ele tem uma maior intolerância aos carboidratos, tá? Ele tem uma maior intolerância a fazer essa digestão dos carboidratos de maneira que aumente a taxa de glicose no sangue, tá? Outra coisa que estão relacionada aí com os fatores do envelhecimento. Aumento da massa adiposa, tá?
igual eu falei com vocês, quando a pessoa ela começa a engordar, né? Ela começa a ter uma alta taxa de massa adiposa, né? O pâncreas ele começa a produzir mais insulina para tentar, né, fazer com que aquela glicose entre dentro das células. Só que isso aí, a partir do momento que ele vai produzindo mais insulina, vai ocasionando essa questão daquela resistência à insulina que eu tinha falado com vocês anteriormente, tá? O corpo, depois de um tempo, ele vai ficando resistente à produção de insulina. De tanto que ele produziu antes, ele começa a diminuir, a ficar resistente. É algo muito interessante, tá? E o que está associado ao envelhecimento, né, para levar a diabetes, no caso, é o aumento dessa massa adiposa, diminuição da massa magra. A gente sabe, gente, idoso, ele não tem músculo igual ele tinha antigamente, né? Tanto é, à medida que a gente está envelhecendo, a gente sabe quanto que é mais difícil a gente conseguir massa magra, que é músculo, né? E quanto que é difícil perder a massa adiposa. Vai ficando cada vez mais difícil. Isso tudo devido aí ao metabolismo, né? Que vai reduzindo aí, né, a nossa taxa metabólica. A gente vai ficando mais difícil, né, da gente conseguir ganhar massa magra. Diminuição de atividade física, né? Querendo ou não, atividade física, a gente já falou isso várias vezes, o tanto que atividade física é importante, né? Não só para os idosos, mas como para os mais jovens também. Alguma doença coexistente, tá? Que pode levar ao aparecimento de diabetes, pode ser, tá? E polifarmácia, né? Pessoas aí que utilizam aí vários medicamentos e, por exemplo, o uso de prednisona com alguns outros medicamentos, tem estudos aí que mostram aí que pode evoluir futuramente para uma diabetes, dependendo da quantidade que você toma e tudo mais. Então, sempre ter um acompanhamento médico, né? Para isso, para evitar que isso aconteça. Fatores associados ao metabolismo de carboidratos, que pode levar a diabetes, no caso genético, né? Já coisas genéticas, já falamos. A diminuição de secreção da insulina pode vir da resistência à insulina, né? Ou porque do nada o pâncreas parou de produzir insulina. E a resistência, né, à insulina que eu falei com vocês. Que as células elas começam a tomar resistência à insulina. Então, como sintomas para diabetes, tá? No geral mesmo. Nós temos a hiperglicemia, ou seja, alta taxa de glicose no sangue. Temos a glicosúria, que no caso é a presença de glicose na urina. Então, por isso, quando vai fazer exames, né, laboratoriais, dependendo do médico, pode pedir, né, exame de urina para estar avaliando a glicosúria. A poliúria, aumento de urina, que a pessoa vai excessivamente ao banheiro, né? Polidipsia, que é a sede excessiva. A fraqueza, hálito cetônico, que eu falei com vocês, tem um hálito meio com cheiro de cetona. Cetonúria, no caso, é a cetona na urina. Tanto é que eu falei com vocês, quando você vai no banheiro de alguém que acabou de ir, que tem diabetes, tal, confere, a urina fica com um cheiro de cetona muito forte, tá? Então, é muito comum de ver isso. Uma outra coisa, gente, não sei se vocês sabem também, gente, já, não sei. Mas, por exemplo, uma criança. Se uma criança urina na cama e você vê várias formiguinhas, né, na cama lá, ou no banheiro mesmo, uma pessoa mais velha, né? Se você vê a presença de formiguinhas, aquelas formiguinhas doceiras, né? Você já pode ficar atinado. Se tá com cheiro de cetona e vê muita formiguinha passando ali, tá? Que tá ali em cima da urina e tudo mais, já pode ficar atento, tá? Provavelmente uma hiperglicemia, pode não estar com diabetes, mas com hiperglicemia você com certeza pode estar. Então, correr no médico para estar avaliando isso, tá? E um outro sintoma, né, é a perda de peso, como eu havia falado com vocês antes. Bom, sempre lembrar, né, uma das coisas que sempre está como diagnóstico da diabetes, né, é avaliar os 4 P's clássicos do diabetes, tá? Quais são os 4 P's básicos da diabetes? É igual eu falei com vocês, a poliúria, que eu falei anteriormente,
que é a vontade de urinar diversas vezes, a fome frequente, que é a polifagia, sede constante, que é a polidipsia, e a perda de peso inexplicável, tá? São os 4 P's da diabetes: poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso. Como eu falei com vocês, o que acontece? Poliúria é a vontade de urinar diversas vezes para poder eliminar a glicose do sangue, tá? Nosso corpo próprio faz isso. Fome frequente, polifagia, para tentar fazer com que a pessoa acabe querendo se alimentar mais vezes, para ver se de alguma forma, isso aí é coisa do nosso corpo mesmo, tá? Ver se de alguma forma a pessoa consiga absorver a glicose para dentro das células. Então a pessoa tende a querer comer mais, apesar que isso não vai fazer diferença, né? Porque não tá conseguindo entrar glicose. Mas o nosso corpo tenta fazer aqui, você precisa de glicose para fazer com que a glicose entre no seu sangue. Aí fica lá mandando você comer. Então, polifagia, polidipsia, que é a sede constante. Se você urina diversas vezes, você vai ficar desidratado. Então, você fica querendo beber água. E a perda de peso inexplicada, tá? Como diagnóstico, aí tem o diagnóstico clínico, que está avaliando os 4 P's que eu falei agora: polidipsia, poliúria, enfim, e laboratorial, tá? O laboratorial vai estar avaliando ali a glicemia casual, que o ideal é que ela fique ali abaixo de 200 milímetros, né, miligramas por decilitro, tá? Se ela ficar acima disso e ainda por cima, né, você ter os sintomas dos 4 P's que eu falei, poliúria, polidipsia, polifagia ou perda de peso, pode ficar preocupado que você pode estar com uma diabetes. Além disso, suspeita clínica: se o paciente tem fadiga, se ele tem fraqueza, se ele tem inconsciência, né? A pessoa está meio lenta, com confusão mental, se ele tem prurido cutâneo, vulvar, se ele tem infecções com repetição, também aí pode entrar como diagnóstico, tá? Aqui nós temos os valores de glicemia, que pode ser avaliado como diagnóstico para diabetes. Deixa eu descer aqui. Bom, nós temos ali a glicemia normal, que em jejum, a pessoa fazendo em jejum, o ideal é que ela fique abaixo de 100, tá? No caso, após aquele teste de tolerância à glicose, né? 2 horas, após a pessoa toma 75 gramas de glicose e depois de 2 horas faz a medição da glicemia normal. O ideal é que fique abaixo de 140, tá? Tolerância à glicose diminuída, né? Ou seja, a pessoa está com uma hiperglicemia, tá? Em jejum, quando faz o exame em jejum, fica ali de 100 a 126. O exame de teste oral de tolerância fica ali de 140 a 200. E aí é considerado diabetes quando o exame em jejum está lá acima de 126 e o exame lá de teste oral de tolerância à glicose após as 2 horas está acima ali de 200, tá? E aí tá avaliando também os sintomas clássicos que eu falei com vocês, dos 4 P's, se a pessoa tá com inconsciência e tudo mais, tá? Bom, como tratamento, né, da diabetes. Bom, a primeira coisa que a gente pode falar, né, só diversas duas imagens, é mudança no estilo de vida, né? Alimentação saudável, é bom ter um acompanhamento de nutricionista para estar avaliando, né, os nutrientes, a alimentação que deve ser feita, que é o ideal, a atividade física, tá? É óbvio que um paciente que tem diabetes tem que ter muito cuidado com a questão da atividade física, porque ele já toma um medicamento, né, que é obrigatório de se tomar. Toma um medicamento e aí que tende a fazer com que a glicose abaixe. Então, quando ele vai fazer atividade física, pode ser que, de repente, a glicose vai lá embaixo, aí a pessoa fica até meio zonza. Então, assim, de uma forma moderada, fazer atividade física, tá? E os medicamentos, tá bom? Que nós vamos falar aqui. Bom, no idoso, né, tratamento do idoso, tem que ter ali um acompanhamento da prescrição médica com o apoio de um nutricionista, tá? O ideal é ali fazer uma ingestão de 250 a 500 quilocalorias a menos da ingestão diária habitual, ou seja, reduzir mesmo a alimentação, né? Se a pessoa comia ali
2.000 quilocalorias no total num dia, reduzir para os 1.700 quilocalorias, tá? Fazer os cálculozinhos e tudo mais. Menos de 30% das calorias vindas do consumo de gordura, então reduzir, né, o consumo de gordura ali, tá? Refeições fracionadas ao longo do dia, de 3 em 3 horas, é muito importante, não só para o idoso, né, mas para todo mundo. O ideal, gente, é fazer refeições de 3 em 3 horas, tá? Fazer a prática de atividade física, aí no caso ele pode fazer uma prática de 30 minutos, como eu já tinha falado com vocês algumas aulas atrás, né? Fazer tipo, pelo menos 3 vezes na semana, no mínimo 3 vezes por semana, tá? Porque o que acontece? Quando a gente faz a atividade física, né? Igual eu falei com vocês, tem ali um aumento da captação da insulina. Ou seja, acaba que o nosso músculo, ele começa a captar a glicose de uma forma mais saudável, digamos assim, sabe? A pessoa já está tomando os medicamentos, mas quando ela faz atividade física ali de uma maneira correta, isso é bom para a musculatura da pessoa que tem diabetes. No caso do idoso aqui, é muito bom, tá? Que aí isso aí vai ajudando ele ali a dar energia para o músculo, dependendo até ganhar um pouco de massa magra, tá? Ter muito cuidado com a hipoglicemia, porque, igual eu falei com vocês, o paciente que toma medicamentos para diabetes, né, ele tem que ter cuidado, porque na hora quando ele vai fazer atividade física, a atividade física tende a queimar a glicose que está dentro da célula, né? Então ela tende a queimar, porque tem glicose dentro da célula, a pessoa faz atividade física e acaba queimando a glicose ali. E aí acaba que queima muito rápido, porque a pessoa já está tomando um medicamento para a glicose entrar dentro da célula. E aí acaba que, de repente, né, ele precisa de tanta glicose para fazer atividade física, que aí a glicose vai, cai. E aí a pessoa tem uma hipoglicemia na hora que está fazendo atividade física. Então tem que ser de uma forma moderada, né? Tudo tem que ter um acompanhamento, né? De ver o que se pode fazer, qual tipo de grau, né, de nível de atividade física que pode ser feito. E tem os usos, né, farmacológicos, medicamentos, que nós temos aí os hipoglicemiantes orais, né, metformina, glicazida, né, e no caso a outra opção é a insulina, né, que é a injetável mesmo, que é a NPH ou a regular, tá bom? Aqui, gente, eu acho que vou terminar por aqui, porque eu acho que eu já falei muito. Não sei quantas horas, eu já me perdi aqui no tempo. Eu vou deixar para falar sobre as complicações da diabetes mellitus na próxima aula, tá? Que a gente finaliza essa aula e eu passo uma atividadezinha para vocês sobre diabetes, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E até a próxima aula. Até mais.